Fala, investidores, como que vocês estão? Bom, se você investe ou pretende investir nos fundos imobiliários, eu tenho que te falar uma coisa aqui muito ruim, tá? Infelizmente, os rendimentos dos fundos imobiliários vão cair. Sim, os valores que eles pagam mensalmente ali, eles vão pagar menos. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar o porquê que isso vai acontecer e vou te mostrar na prática como você consegue identificar nos fundos imobiliários que você está querendo investir ou nos fundos imobiliários que você tem em carteira para você ali fazer um reposicionamento, estruturar sua carteira de uma forma que você não vai ser tão prejudicado, beleza? Então, segura comigo nesse vídeo aí até o final, tá? Porque é um assunto muito importante e vocês precisam acompanhar aqui comigo. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdo para vocês aqui todo dia no meu canal do YouTube sobre investimentos e sobre educação financeira. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no meu canal para você acompanhar aqui e você entrar na nossa comunidade aqui e se tornar um brother ou uma sister. Bom, não é novidade para ninguém que a nossa taxa de juros, tá? A taxa Selic, ela está caindo. Se você não sabe, a taxa Selic, ela é a nossa taxa mãe da nossa economia, a taxa básica de juros da nossa economia. Todas as outras taxas, elas são ali readequadas, elas seguem essa nossa taxa Selic. Isso quer dizer o quê? Quando a gente tem uma queda na nossa taxa básica de juros da nossa economia, todas as outras taxas ali, elas vão cair. Então, taxa de financiamento, taxa de empréstimo e tudo mais ali, tudo que é referente a taxas no nosso mercado, ela vai cair. E ela caindo, isso impacta diretamente tudo. Impacta primeiramente a nossa economia e também os nossos investimentos. Investimento de renda fixa, eles também passam a render menos, ali os pós-fixados, né? Se você já tem algum pré-fixado que você investiu em algum momento, ele mantém ele inalterado. O pré-fixado ele continua rendendo bonitinho, só que a renda fixa pós-fixada ela é marcada para baixo, né? Ela começa a render menos. Já para nossa renda variável é maravilhoso. Como os juros ficando mais baixos estimula o crescimento econômico, empresas tendem a investir mais, tendem a crescer mais, as pessoas tendem a consumir mais, porque tem mais dinheiro rodando na economia, principalmente com uma taxa de juros mais baixa. Isso estimula o nosso consumo, estimula o crescimento econômico e as empresas tendem a crescer mais e lucrar mais. E o mercado, quando a nossa taxa básica de juros ela vai começando a cair, o mercado ele já vai se posicionando, ele já vai se precificando frente a isso. Tanto que você for observar, nesse ano aqui, o nosso Ibovespa, o nosso índice FIX, todos eles estão subindo, porque o mercado já precificando essa queda da nossa taxa de juros. Então é muito bom. Mas, Jonas, você me falou que os meus fundos imobiliários eles vão render menos. E nesse caso, eles estão rendendo mais. Por quê? Se eu investir R$ 1.000, ele valorizou 13%, estou ganhando mais 13% além do que eu investi, fora os rendimentos. Sim, aí que tá. A questão daqui para frente, em alguns fundos imobiliários, vão ser os rendimentos. Porque como a nossa taxa básica de juros ela está caindo, muitos fundos imobiliários eles têm como indexador o nosso CDI. E o nosso CDI, ele segue qual taxa? Exatamente a nossa taxa Selic, tá? Então, hoje, na data desse vídeo, a nossa taxa Selic está em 12,75% ao ano. Tem mais reuniões do Copom aqui para poder decidir se a nossa taxa Selic ela vai continuar caindo. Segundo o relatório ali do Boletim Focus, nesse ano de 2023, a nossa taxa Selic ela pode finalizar o ano em 11,75%. E já para 2024, as expectativas são que a nossa taxa ela pode chegar até 9%. Claro que o Boletim Focus eles não podem, nem sempre, né? Na verdade, poucas vezes eles acertam a vírgula, mas o direcionamento eles provavelmente vão acertar, e é para baixo. Então, estimativas para esse ano de 2023 é continuação da queda da nossa taxa básica de juros, e para 2024 também é continuação da queda. Até quando? Não sabemos. Isso vai depender do nosso câmbio, vai depender da nossa inflação, da nossa economia como um todo, beleza? Mas a expectativa é de queda. E os fundos imobiliários, ali, como eu te falei, vários têm como indexador o CDI. E eu vou te mostrar na prática aqui como vocês conseguem identificar para vocês conseguirem, de fato, às vezes, esperar um pouco para investir nesses fundos imobiliários. Ou se você tem carteira, não aportar tanto, esperar o momento certo, porque se os rendimentos vão cair, muito provavelmente a cota ela vai tender a cair junto. Por quê? Como está pagando menos, os investidores eles vão querer um custo menor, né? Um investimento menor para poder readequar para o dividend yield ali chegar num patamar que é considerável ali, aceitável para investimento. Então, com isso, os fundos imobiliários eles podem ali, se readequar de preço, alguns ali
que tem ali indexado o CDI. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês aqui no KNCR11. E eu estou aqui no relatório gerencial do KNCR11 e como que você consegue ver quanto que esse fundo imobiliário ele vai ser prejudicado com a nossa queda da taxa Selic. A gente consegue ver como que está a alocação total por indexador da carteira desse fundo imobiliário. E olha para vocês verem como que ele está indexado aqui ao CDI. 95,4% da carteira do KNCR11 é indexada ao CDI. 95,4%. E olha o restante, 4,01% é indexado à nossa taxa Selic. E apenas 0,5% é sobre o IPCA. Ou seja, 99,5% da carteira do KNCR11 é indexado ao CDI e à nossa taxa Selic. E o que está acontecendo com a nossa taxa Selic nesse atual momento? Ela está em queda. Se ela está em queda, os rendimentos deles vai cair. Mas, Jonas, eu não estou entendendo por que isso vai impactar. Vou te explicar. Qual que é a operação de um fundo imobiliário de papel? Pensa bem, tá? Isso aqui, ó, um exemplo, tá? Isso aqui é o fundo imobiliário, o KNCR11, a nossa HP12C. E esse aqui que é o meu microfone, ele é uma empresa que está precisando crescer, ela está precisando investir, por exemplo, vamos pensar no shopping, tá? Tem que ser no setor imobiliário. O que acontece? O KNCR11, ele está aqui, ele tem um dinheiro para poder emprestar e o Joãozinho aqui que tem o shopping, ele está querendo crescer o seu shopping, ele está querendo expandir, só que ele não tem um capital necessário. Ele pode ali colocar os aluguéis que ele tem do seu shopping como uma garantia, como uma promessa, ou colocar outras garantias e falar, olha, eu estou precisando de R$1 milhão, eu tenho essas garantias aqui e eu preciso desse dinheiro. Aí o KNCR11 olhou e falou assim, não, beleza, gostei, R$1 milhão eu tenho em caixa, eu gostei das suas garantias, eu gostei do seu fluxo de caixa, eu acho que é tranquilo, de acordo com a minha estratégia, eu tenho R$1 milhão para te emprestar. Só que esse R$1 milhão eu vou querer ele corrigido ao CDI mais um percentual ali, então CDI mais 2%. Ou seja, o Joãozinho que tem o shopping, ele vai receber os R$1 milhão e vai pagar ali mensalmente para o KNCR11 o valor principal, né, dividido pelo prazo ali que ele fez. Então, o principal mensalmente ele vai pagar, mais a taxa de juros, que seria o CDI, que é indexado à inflação, né, praticamente, eles andam juntos, né? Se a Selic está em 12,75% ao ano, o CDI está em 12,65%. Então, ele é sempre 0,10 pontos percentuais abaixo da Selic. Então, ele vai pagar o valor principal mais o CDI, que é a taxa de juros. Ou seja, se no mês o CDI está 1% e começa a cair a nossa taxa de juros, e daqui 3 meses o CDI está em 0,7%, o que vai acontecer dos juros que o Joãozinho do shopping está pagando para a KNCR11? Vai abaixar, porque o percentual, que é o referencial, ele está caindo. Então deu para você entender nesse exemplo, né? Então, quando a nossa taxa Selic está caindo, os FIIs que tem a operação de crédito ali indexada ao CDI, consequentemente, vai ter os juros menor mensal recebendo, porque a taxa ali está abaixando, isso é óbvio. E quando a nossa Selic aumenta, eles são beneficiados, tá? Tanto que, se você for observar aqui, ó, você consegue ver que o KNCR11, ele está pagando bons dividendos, ó. Ele pagou aqui nesse mês 1,20, que representa 1,20% de dividend yield. E se você for observar que ele está pagando isso todos os meses, ó, 1,15, 1,15, 1,24, então ele está pagando bons dividend yield. E nos últimos 12 meses ele pagou quase 14% de dividend yield. Só que essa queda da Selic chegar aqui ainda no KNCR11, ela tem um delay, demora em média ali uns 2, 3 meses para começar a refletir a nova taxa que a gente está tendo hoje. Então por isso que vai ter um delayzinho aí, mas de pouco em pouco vai sendo atingido e os rendimentos vai sendo ali marcados para baixo, né? Porque o fundo imobiliário de fato está recebendo menos juros. Então descendo aqui, ó, nós conseguimos ver isso melhor na carteira dele. E aqui nós temos um ótimo exemplo. Esse primeiro aqui, que é a primeira operação de crédito que ele tem, cada linha disso aqui é uma operação de crédito, é um CRI, né, que é um certificado de recebível imobiliário, que é basicamente essa operação que eu te falei. A única coisa diferente ali que no meio é adicionado uma securitizadora, que ela gera ali, que ela faz toda essa questão, faz a emissão e faz a parte burocrática ali do meio, tá? Quem ele emprestou o KNCR11 foi justamente um shopping, o JHSF Malls, ele emprestou, tá? A emissão aqui foi pela essa securitizadora, o indexador é o CDI+, e a taxa de aquisição. Então, ele emprestou para o JHSF Malls o CDI, ele cobrou a taxa de rentabilidade, foi o CDI mais 1,86%. Só que aquela história que eu te falei, o CDI caindo,
consequentemente os juros é menor, né? Então, isso aqui é a operação do KNCR11. Ele usa o CDI como indexador. Olha, todas as operações dele aqui, ó, é via CDI. Poucas que são IPCA. Olha para você ver. Bem menos representativo. Cada fundo imobiliário dentro da sua carteira vai ter uma distribuição. Vamos ver o MXRF11 aqui, ó. Vou abrir o relatório gerencial dele para a gente acompanhar, para ver como que está a exposição da carteira dele. Em qual indexador que ele está sendo ali negociado, né? Que ele fez os seus empréstimos. Vamos descer aqui e vamos encontrar a carteira dele. CRI, descer mais. Pronto, encontramos aqui, ó. A carteira do MXRF11, ela está indexada ao IPCA. Então, 60% da carteira dele é IPCA e 39% é CDI. Então, o MXRF11 ele vai ser também prejudicado, mas não tanto quanto o KNCR11. O KNCR11 é 99,5% em CRI e Selic e 0,5% em IPCA. Já que o MXRF11 tem essa diversificação aqui. Não quer dizer que o KNCR11 é ruim. Na realidade, muito longe disso. Você só tem que entender a estrutura da carteira dele e dentro da sua carteira de investimentos, você reestruturar. E você, na verdade, você estruturar de forma correta, né? Pensa bem, se você tem um fundo imobiliário que é 100% em CDI, por que você vai investir em outro fundo imobiliário de papel que é também 100% de CDI? Não faz sentido. O outro seu ali tem que ser IPCA para poder dar um equilíbrio, entendeu? Então sempre diversifique e olhe esses pontos aí caso você não tenha olhado, porque daqui para frente, com a queda da nossa Selic, esses fundos imobiliários aí que tem CDI na carteira, infelizmente vão passar a pagar um pouco menos, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, espero que você tenha gostado mesmo. Vou deixar para vocês alguns vídeos aqui na tela para vocês acompanharem. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.